Olá, eu sou o Pedro e seja muito bem-vindo ao Não Apenas Histórias, e no vídeo de hoje eu vou trazer o 6º update do projeto Lendo Desventuras em Série, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro O Elevador Ersatz. O 6º livro, O Elevador Ersatz, ou The Ersatz Elevator no original, foi lançado em 2001. E é a partir desse volume que a fórmula como a história é contada e que nós estávamos acostumados começa a ter uma alteração muito mais brusca. No final do 5º livro de Desventuras em Série, Inferno no Colégio Interno, a gente percebe uma mudança na narrativa. O livro que começa com a fórmula já conhecida sofre uma alteração, e é a partir dessa alteração que a história começa a ter uma outra tonalidade e começa a ficar bem mais interessante. Então nesse livro a gente já percebe uma mudança um pouco maior dentro da narrativa. Falando um pouquinho das pistas que estavam no Inferno do Colégio Interno, na imagem no final do livro a gente tem aqui um peixe no carro, e isso se remete a um salmão que tem a ver com a história do 6º livro. E na carta ao editor a gente tem alguns spoilers, né? A gente tem algumas coisas que falam sobre o 6º livro. Uma coisa importante de se destacar do 5º para o 6º livro é que mudou de tradutor aqui no Brasil. Os 5 primeiros livros foram traduzidos pelo Carlos Susskind, não sei se é assim que se fala o sobrenome dele, provavelmente não é, me perdoe. E aqui no 6º livro o tradutor é o Ricardo Gouveia. E apesar de não haverem muitas diferenças entre as traduções, tiveram duas coisas que me incomodaram. Aqui na carta ao editor é comentado sobre a Dark Avenue 667, uma rua que seria mencionada no 6º livro. Além disso é falado sobre o nome de uma bebida, e o nome dessa bebida está em inglês aqui nesse livro, assim como o nome da avenida. E o Ricardo Gouveia traduziu esses nomes, então em vez de Dark Avenue 667 ficou Avenida Sombria 667. Vocês podem dizer que eu estou sendo chato, talvez eu realmente esteja, mas é uma coisa que passou despercebida ou que não foi alterada, e acaba sendo um problema, porque a pessoa que fez a revisão do livro poderia ter dito, olha, não traduz porque nos outros livros não foi traduzido. Então fica um pouco complicado isso, apesar de ser um detalhe mínimo, mas que chama a atenção, ou pelo menos me chamou a atenção. No final do 5º volume teve uma mudança na história, uma reviravolta, e isso vai ser desenvolvido melhor no Elevador Ersatz. Essa mudança começou com o sequestro da Isadora e do Duncan. Eles são irmãos gêmeos e eles se tornaram amigos dos Baudelaire. E esse sequestro foi o cliffhanger, porque esse livro aqui se desenvolve a partir dele. Os órfãos Baudelaire, como se tornaram muito amigos dos gêmeos, têm, digamos, essa obrigação moral de ajudar a resgatá-los. Por isso, no início do livro, além deles estarem conhecendo os seus novos tutores, eles estão conversando com o Sr. Poe a respeito do paradeiro dos amigos deles. Mas é só da metade para o final do livro que a gente volta a ter contato com esses dois personagens, os gêmeos desaparecidos, sequestrados, e a partir disso é que fica a brecha para o próximo volume. Os gêmeos estão com o Sr. Poe na Avenida Sombria 667, mas logo no início o Sr. Poe abandona eles porque diz que precisa pegar um helicóptero para investigar sobre o sumiço dos gêmeos, e os órfãos Baudelaire precisam conhecer os seus novos tutores novamente sozinhos. Então eles estão nessa avenida muito escura, entram no prédio e precisam subir 48 ou 84 andares de escada. E quando eles chegam na cobertura do prédio, eles vão conhecer os seus novos tutores, o Jerome e a Esme Squalor. A priori, o Jerome é muito querido, muito atencioso, se preocupa com as crianças, e a Esme já é um pouco diferente. Ela gosta da fama que ela tem de ser a 6ª maior consultora da cidade, e eles são muito ricos, eles têm uma cobertura de um tamanho inimaginável, assim, com quase 2.000 janelas, com muitos cômodos, muitas cozinhas, muitas salas, muitos quartos, muitos banheiros, assim, é uma coisa gigantesca, que os próprios órfãos se perdem ao tentar encontrar os quartos deles. Então eles começam a se conhecer, conversar, até que surge na narrativa o leiloeiro Gunther. E quem é o leiloeiro? Obviamente o Conde Olaf, disfarçado. Então mais uma vez começam as desventuras dos órfãos dentro da história, e a partir desse encontro que surge justamente a vontade dos órfãos em descobrirem qual é o novo plano malévolo que o Conde Olaf está planejando para ficar com a fortuna deles. E sobre a história que eu queria comentar com vocês é isso. Agora vamos falar sobre coisas que apareceram para mim durante a leitura e sobre as alusões
que existem a cultura e a literatura dentro do livro. Tem uma crítica bem bacana aqui no livro sobre a moda, porque a Esme ela é super ligada nas coisas que estão in e nas coisas que estão out. São expressões que são utilizadas aqui no livro. Então, por exemplo, usar elevador era uma coisa out, então não se usava elevador, se usava escadas para subir vários andares. Você não usava qualquer roupa, você usava ternos risca de giz. Os órfãos eram coisas que estavam na moda, que estavam in. Então é bacana como o autor constrói essa ideia do in e out como uma crítica à moda e como sutilmente e de uma forma bem humorada ele começa a colocar isso. Porque a Esme manda o marido dela, o Jerome, várias vezes, do nada, e comprar coisas porque eles precisam estar in. Então é bacana perceber essa crítica. E também eu achei super bem colocado, assim como que o autor colocou, a fórmula que ele utilizou para colocar isso no livro ficou super tranquila e não uma coisa muito ferrenha, mas você percebe que ali tem um dedinho de crítica. O nome Jerome vem do escritor do Apanhador no Campo de Centeio, porque o Salinger se chamava Jerome David Salinger. E o nome da Esme é uma referência a uma das obras do Salinger, porque ele dedica um dos seus livros a Esme, está escrito assim, For Esme, with Love and Squalor. E Squalor é o sobrenome do casal, então tá tudo interligado. Aqui no livro tem uma livraria, e o nome da livraria é Akhmatova, ou Akhmatova, eu não sei como pronunciar, porque isso é russo, justamente porque é o sobrenome de uma das poetas mais importantes da língua russa. E eu peço perdão a essa poeta já falecida, porque eu sinceramente não me dou bem com a pronúncia das palavras eslavas. Sinceramente não rola pra mim. Todo mundo sabe que o número 666 é associado ao mal, ao demônio, enfim. Porém, o número 667 é conhecido como o vizinho da besta, por estar muito próximo do 666. Além disso, o edifício não tem nem 48 nem 84 andares, ele tem 66 andares. E esse daqui é o 6º livro da série. Então a gente pode perceber que tem alguma coisa relacionada ao mal. Então existe essa alusão ao mal no livro. Não que seja alguma coisa relacionada ao livro, mas o 666, o 667, a gente sabe que tem a ver com o demônio. O Klaus menciona aqui no livro 2 monstros que estão no livro Odisseia, a Scylla e o Caríbides. E as alusões mais interessantes que eu encontrei foram essas que eu falei. Agora eu quero ler para vocês o trechinho que eu mais gostei no livro. Ele está na página 226 e diz assim: As crianças ficaram olhando em total perplexidade enquanto Jerome se afastava, sem sequer olhar para trás, para os 3 órfãos que estava abandonando. Elas sentiram os olhos marejados de lágrimas mais uma vez enquanto o viam se afastar e desaparecer de vista. Nunca mais tornariam a ver a cobertura dos Squalor, nem passariam mais uma noite em seus quartos, nem passariam um momento sequer usando seus ternos risca de giz grandes demais. Embora ele não fosse tão infame quanto Esme ou o Conde Olaf, ou o Homem de Mãos de Gancho, Jerome continuava sendo um tutor ersatz, porque um tutor de verdade deve prover um lar, com um lugar para dormir e alguma coisa para vestir, e no fim de tudo, o que Jerome lhes dera foram boa sorte. Jerome chegou ao fim do quarteirão, virou à esquerda e os Baudelaire estavam sozinhos no mundo outra vez. Eu gostei desse trecho não porque ele é feliz nem bonitinho, mas porque ele me remeteu a outros pensamentos que eu tive enquanto eu li a série. A gente pode conversar muito sobre tutores irresponsáveis nessa série, porque o Conde Olaf foi um péssimo tutor e um vilão, a tia Josephine também, o senhor que foi o dono da serraria Alto Astral, e o vice-diretor Nero, que não cuidou nem um pouco dos órfãos no colégio interno. E aqui, no 6º livro, o Jerome, que parecia ser uma pessoa interessada, uma pessoa cuidadosa, na realidade era uma pessoa muito medrosa e que não cuidou dos órfãos. Não foi um bom tutor, foi um tutor ersatz. E ersatz é uma palavra que vem do alemão e que pode também significar falso, uma coisa falsária, que não existe, ou que não foi feita para aquele propósito. Isso me chama atenção porque essa série é mergulhada em tutores ersatz, em tutores irresponsáveis. Inclusive o próprio Sr. Poe é muito estranho. Eu começo a desconfiar de que ele seja, sei lá, macomunado com o Conde Olaf, seja um dos vilões da história, porque não é possível, sabe?
bem curioso, inclusive. Então era isso que eu queria comentar com vocês sobre o livro, e agora eu quero saber de vocês o que vocês estão achando da série que saiu na Netflix. Eu assisti os 2 primeiros episódios, que são a adaptação do primeiro livro, Mau Começo. Eu vou assistir devagarinho, porque eu não quero assistir tudo de uma vez só e depois ficar chorando até esperar a segunda temporada. E eu não tenho opinião formada sobre o que eu achei da série. Eu gostei bastante dela, mas ainda não foi tudo o que eu esperava. Eu acho que os primeiros episódios não me chamaram tanto a atenção assim. Mas eu vou continuar assistindo pra ir formando melhor a minha opinião e pra ir também acompanhando melhor essa adaptação. E vocês, o que vocês acharam? Me deixem aqui nos comentários contando o que vocês gostaram na série, a experiência que vocês tiveram com ela na Netflix. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e, claro, deixar seus comentários aqui embaixo. Além disso, continue acompanhando o Lendo Desventuras em Série e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Até a próxima. Tchau!